Oi, eu sou Guta Cavalcante e este é o canal Doramas, Gatos e tudo mais. E você sabe como a correria do dia a dia, trabalho, escola e o mundo que nos cerca pode ser estressante, não é? É claro que cada um tem seu próprio método para aliviar as tensões acumuladas no cotidiano. Porém, se você está aqui, talvez concorde comigo de que algo quase infalível para se desligar das preocupações diárias é um bom dorama. Principalmente daqueles bem fofos, com uma historinha leve que nos faça sorrir. Por isso, a nossa indicação de hoje é um dorama que desde já pode ser considerado um forte candidato ao posto de dorama mais fofo de 2026. E bota fofura nisso, o adorável Nosso Universo. Mas antes de abordarmos o mundo encantado de Wooju, vou mais uma vez agradecer a Carol do Black Cat Cuts, a pessoa responsável pela edição de todos os vídeos aqui do canal. E agora sim, vamos saber um pouco mais sobre a indicação de hoje. Nosso Universo é uma produção sul-coreana de 2026 com direção de Lee Hyun-suk e Jung Yoo-jin. A história é simples e conta como, após a morte de seus respectivos irmãos mais velhos em um acidente de carro, o Woo Yoon-jin e Sun Tae-yong têm que aprender a conviver na mesma casa e ainda por cima cuidar do pequeno Woo-ju, sobrinho de ambos e único sobrevivente do acidente. E eu sei que só por essa sinopse já dá para adivinhar a história toda. E eu não vou mentir para você, isso aqui é puro suco de clichês. Mas nem por isso é ruim, afinal, tão importante quanto a história em si é o modo como ela é contada, e é nos detalhes que esse dorama acaba nos conquistando. O roteiro não se furta de nos apresentar o início trágico dos protagonistas. Primeiro temos Yoo-jin, interpretada por Oh Jong-geon, de Hierarquia e a Bruxa, que é uma jovem esforçada que está tentando iniciar sua vida profissional e se sente culpada por acreditar que sobrecarrega sua irmã, que cuida dela desde a morte de seus pais. Depois conhecemos Tae-young, personagem de Bae-hyuk, de A História do Contrato de Casamento de Park e A Pousada de Yong Cheon-ru, que é um talentoso fotógrafo que na infância idolatrava seu irmão mais velho, até que certo dia este o deixou em um orfanato e nunca mais voltou para buscá-lo. Mas a grande estrela do dorama é indiscutivelmente o pequeno Park Oh-ho, que rouba a cena como sobrinho órfão Woo-ju, um bebê lindinho, expressivo e carismático, tão fofinho, impossível não se encantar com ele. Apesar das histórias tristes dos personagens, em momento algum a narrativa se torna pesada, já que é mantido um bom equilíbrio entre os momentos mais dramáticos, como o do velório, por exemplo, e cenas mais alegres, como as interações entre os vizinhos de apartamento do Woo-ju, onde agora moram também sua tia Hyun-jin e seu tio Tae-young, que não tinha a menor intenção de ir morar lá. Afinal, ele estava afastado do irmão há anos e não via motivos para se responsabilizar pelo sobrinho. Mas, após um incidente em seu apartamento, ele vai para o apartamento de Woo-ju com a intenção de passar apenas um mês. Tae-young é o personagem com a história mais difícil. O fato de ter sido deixado em um orfanato sem fazer ideia do porquê fez com que ele se tornasse alguém solitário, independente e um tanto egoísta. Quando já adulto reencontrou seu irmão e descobriu que este havia se tornado policial, levava uma vida normal e estava prestes a se casar, isso fez com que ele sentisse um rancor ainda maior por alguém que havia admirado tanto e por quem passou anos esperando. Claro que existia um bom motivo para que seu irmão houvesse agido assim no passado, mas isso Tae-young só vai descobrir bem depois, quando já for tarde demais. A convivência com Woo-jin e principalmente com Woo-ju e sua overdose de fofura irá mudar suas convicções e amolecer seu coração. Afinal, ele irá aos poucos perceber o real significado de ter efetivamente uma família e um lar. E esse pode ser considerado o maior foco do dorama, a importância da família em suas formas mais variadas, sejam formadas por laços de sangue, como no caso de Woo-ju e seus tios, ou por laços de amizade, como ocorre com os vizinhos que se tornam próximos o bastante para serem o apoio que Yoo-jin e Tae-young precisam nos momentos mais complicados. No final, se trata de amor, confiança e generosidade. Talvez até para manter a leveza da narrativa, por vezes tive a impressão de que o roteiro se empenhava em não se aprofundar em temas mais difíceis. Afinal, vamos analisar um pouco. A premissa de Nosso Universo, à primeira vista, seria mostrar a dificuldade de dois jovens ainda tentando conquistar seus próprios espaços em uma sociedade extremamente competitiva, que de repente são surpreendidos por uma tragédia em meio à qual ainda têm que lidar com um bebê, pelo qual agora terão que se responsabilizar. E quem já teve filhos ou precisou cuidar de uma criança, sabe o quão enorme e desafiadora é essa tarefa.
tarefa. Mas em nosso universo, tudo parece muito fácil de resolver. É tudo muito suave, alegre e fofo. E tudo bem que essa seja a proposta do dorama em si, mas eu acho que apenas uma pitadinha a mais de realidade tornaria o núcleo central mais interessante e talvez não necessitasse de intervenções vindas de fora. Porque a subtrama envolvendo o pai de Taeyang é até interessante e, apesar de óbvia em muitos pontos, ajuda a entender o que aconteceu no passado que fez com que seu irmão tomasse uma decisão tão extrema. Mas a existência de um triângulo amoroso me pareceu bem desnecessária. Não que o personagem de Park Eun-seong, interpretado pelo lindo Park Seo-han, de Águas Turvas e do BL Erro Semântico, seja ruim. Muito pelo contrário. Se esse personagem tem um defeito, é o de ser perfeito demais. Alto, bonito, rico, inteligente, íntegro, generoso, etc. e tal. A ele podemos perfeitamente aplicar aquela frase, bom demais para ser verdade. Entretanto, até onde o dorama nos mostra, ele realmente não tem defeitos. Mas, mesmo assim, desde que ele surge na história como o primeiro amor de Yoonjin, que após anos sem se verem, agora reaparece como chefe dela, em nenhum momento ele parece ser uma real ameaça ao óbvio sentimento que nasceu entre ela e Taeyang. E assim, sem grandes percalços, nosso universo vai nos conduzindo a um final seguro e bonitinho. Nos últimos 2 episódios, até temos uma subtrama mais dramática para trazer um pouco mais de tensão no final. Acho que funcionou bem para garantir mais emoção e mostrar mais uma vez a união dos personagens, principais e secundários, em torno do pequeno Woo-joo, deixando claro que apesar da terrível perda que ele teve, crescerá em meio a uma grande família que o ama demais. E esta foi minha indicação de hoje. Um dorama perfeito para um fim de tarde com café e bolinhos. Mas e você? Já assistiu Nosso Destino? Gostou da história? Acha que foi necessário aquele triângulo amoroso? Me conta nos comentários que eu vou adorar saber. E para quem ficou aqui até agora, meu muito obrigada. E antes de sair, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas dorameiras que estão precisando de algumas horas para descansar a mente. Também se inscreva no canal, caso ainda não esteja inscrito, e ative o sininho das notificações para receber mais indicações de doramas que colocarão um sorriso no seu rosto. Por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau!